Meus irmãos queridos, graças e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e nós estamos mais uma vez felizes por estarmos juntos, cooperando com o Espírito Santo de Deus, cooperando com o reino de Deus, através de todas essas importantíssimas discussões que evidentemente edificam nossas vidas, nos trazem esclarecimentos e muitas vezes, inclusive, nos livram do caminho da perdição. E hoje nós temos um tema importantíssimo. Estamos falando das chamadas novelas bíblicas, que é um fenômeno tão comum em nossos dias atuais. E hoje, no grupo Teólogos da Verdade, a questão é se essas novelas são apenas um entretenimento inofensivo, comum, ou se na verdade trata-se de uma nova, grande e sagaz armadilha do inimigo que dessa maneira está atentando contra as famílias cristãs. Meus amados, como se já não bastasse o fato de muitos crentes amaldiçoarem seus lares com as novelas sujas, depravadas e carregadas de feitiçarias, surge agora uma nova iguaria nos cardápios do inferno para destruir as famílias cristãs, que são as chamadas novelas bíblicas. Na inútil tentativa de justificar esse mau hábito, muitos cristãos geralmente afirmam que ver novelas em nada atinge sua vida espiritual porque são extremamente maduros. Outros dizem que assistem para conhecer as estratégias do inimigo e assim melhor se prepararem. Já os mais sinceros abrem mão de argumentos forjados e afirmam abertamente que as novelas são apenas uma forma de lazer e de entretenimento. Contudo, tais pessoas deveriam refletir o seguinte: primeiramente, que a mente humana ela é uma esponja espiritual. Ela absorve tudo que vemos e tudo que ouvimos. Estas informações, irmãos, são armazenadas no subconsciente e influenciam o íntimo do nosso coração. Nossas reações, emoções, sentimentos e comportamentos também. Falsos conceitos e ideais repetidos várias vezes acabam se tornando verdadeiros quando falamos e agimos. É por essa razão que Paulo nos ordena em Filipenses 4:8 a ocupar a mente apenas com o que for proveitoso e edificante. A grande batalha de Satanás agora é pelo terreno da mente humana, especialmente pelo controle da mente dos jovens. Como cristãos, deveríamos evitar tudo aquilo que tem contribuído para a degeneração e corrupção da nossa mente. O que dizer do sensualismo fora de contexto, do chamado amor livre, do sexo sem compromisso, das inúmeras traições nos triângulos amorosos que filmes, especialmente as novelas, pregam todos os dias em milhões de lares? Não se esqueça de que somos transformados diariamente por aquilo que contemplamos. Este argumento, amados, ele não desaparece quando falamos nas chamadas novelas bíblicas e as razões são óbvias. Trata-se de novelas e não de uma real leitura das Sagradas Escrituras da Palavra de Deus. Sendo assim, são novelas como qualquer outra, onde a obra da carne é manifestada pelos autores, os quais não têm compromisso com a Palavra de Deus e fazem alusão, mesmo que de forma implícita, às obras da carne descritas em Gálatas 5,19. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, como está escrito na palavra, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino os que tais coisas praticam. Idólatras também, né? Como está lá em 1 Coríntios 10,14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Quando nós começamos a prática de assistir essas tais novelas bíblicas, nós estamos idolatrando personagens e atores. O foco ele é sorrateiramente desviado da Bíblia, enredos são manipulados para deixar a trama com cara de novela, personagens estranhos surgem, fatos antibíblicos aparecem e alguns que são reais acabam sendo suprimidos. Romances são protagonizados por personagens que na Bíblia são pessoas usadas por Deus e atores descompromissados com a palavra de Deus são profanamente utilizados para retratar vidas de homens e mulheres santos do passado.
Inclusive, muitos desses atores em papéis anteriores foram homossexuais, feiticeiros, adúlteros, criminosos e na novela bíblica simplesmente se travestem do sagrado, num claro e inaceitável desrespeito ao texto bíblico. As novelas, irmãos, em geral refletem aquilo que o homem tem de pior. E não é preciso muito esforço para se perceber que o enredo e o roteiro das novelas e seriados brasileiros, em sua grande maioria, se baseiam na sensualidade, na ambição, na violência, fingimentos, poder e outras mazelas descritas na Bíblia como sendo obras da carne, como nós já vimos em Gálatas 5,18. A novela faz o crente torcer para que o mocinho realize a sua vingança ou para que a mocinha consiga conquistar o seu amado, mesmo que seja casado. Recentemente, uma dessas novelas bíblicas mostra o grande juiz de Israel, Josué, envolvido num triângulo amoroso, algo absurdo que ataca a santidade das Escrituras e macula a história de um grande homem de Deus que jamais praticou tal ato. Apocalipse nos traz um severo alerta, irmãos. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A Bíblia é bem clara nesses versículos sobre as distorções da palavra de Deus. E é justamente isso que acontece nestas novelas, uma total distorção da palavra de Deus. Os próprios autores admitem que suprimem fatos, que inventam outros para tornar a trama mais agradável ao público, e até mesmo os espectadores evangélicos não estão inocentes e sabem dessas distorções. Mesmo assim, assistem e advogam esta prática profana e blasfema. Assistir novelas, irmãos, também em nada edifica o crente e em nada contribui para o seu crescimento espiritual. Nem mesmo traz alguma cultura ou conhecimentos. É perder tempo com cultura inútil e perigosa. A Bíblia nos ordena remir o tempo, porque os dias são maus, como está em Efésios 5,16. Alguns argumentos dizendo que as novelas prestam grande serviço à utilidade pública, como conscientização sobre riscos de alcoolismo, drogas, violência doméstica, supostas psicopatias, racismo, etc. Essa sempre é a desculpa da maioria dos brasileiros que não gostam de ler livros, jornais ou revistas e que só acessam a internet para bisbilhotar fotos em redes sociais. Aliás, é com esse argumento também que a grande mídia está atacando a família brasileira com apologia às causas LGBTs, moldando a mente dos nossos jovens, argumentando ser esta uma contribuição para o combate à homofobia. Lembro os irmãos que toda heresia vem montada num argumento. Tomemos muito cuidado. Lembremos, irmãos, que o principal objetivo da palavra de Deus é nos levar ao pleno conhecimento da verdade que salva e liberta, para poder estarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso não acontece nessas novelas supostamente bíblicas, onde o tema é apenas superficialmente bíblico, mas o contexto é comercial e a finalidade é a venda de um produto chamado novela, porque seu objetivo é comercial e não espiritual. Razão pela qual tem feito muitos crentes presos em casa, deixando de ir à igreja, onde tem a verdadeira palavra da salvação. As novelas bíblicas são uma versão moderna, no meu ponto de vista, da doutrina de Balaão, porque elas entram em lares cristãos com um claro propósito de corromper a fé das pessoas e arrancá-las da verdade. E tudo isso que eu acabo de falar, irmãos, aplica-se não somente às novelas, como a outros tipos de programas, como já foi dito no grupo, filmes, sites que acessamos na internet. Lembre-se, as emissoras de TV não estão preocupadas com a vida espiritual e moral dos milhões de brasileiros. Elas estão interessadas apenas em ganhar dinheiro. E é lamentável que o façam à custa de crentes que dão 1, 2, 3 horas do seu tempo por dia, ou até mais, para os canais de televisão. Trocar 6 por meia dúzia não representa nenhuma evolução, meus amados, no nosso humilde e sincero ponto de vista. Se deixamos de assistir uma novela que faz apologia ao homossexualismo, adultério e feitiçaria, para acompanharmos outra que inventa passagens bíblicas e omite as verdadeiras, transformando o relato sagrado num roteiro profano, nós não estamos de forma alguma agindo com sabedoria. Em ambos os casos, o inferno sai vencedor e sua família sai enlaçada pelo inimigo.
O cristão estaria fazendo algo muito melhor se usasse o tempo das novelas para o culto doméstico, reuniões de oração e doutrina, comunhão com seus familiares e leitura de livros edificantes. Muitos cristãos não vão mais à igreja no meio da semana porque supostamente estão cansados, mas na verdade não querem perder a sua novela preferida. Eu finalizo, meus amados, afirmando que o veneno ele pode não matar na primeira dose, mas o seu uso contínuo mata do mesmo jeito. Filipenses 4:8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu sei que, neste atual contexto secularizado que criou a cultura da versão gospel para tudo no mundo, parece natural e aceitável a existência de uma novela bíblica. Eu quero, porém, alertar meus irmãos para uma grande verdade. Não existe uma versão celestial do inferno e não há diálogo entre luz e trevas. Para adentrar ao reino de Deus é preciso renunciar o de Satanás. Cochear entre dois caminhos é cair em perdição, pois quem tenta agarrar o santo numa mão e o profano em outra, já está com o coração inteiro no inferno. Que o Senhor, em seu Santo Espírito, por meio da sua santa e inerrante palavra, nos esclareça e nos ilumine acerca desta verdade. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.